Olá, amigos. Eu já tive a oportunidade de falar que gosto dos pincéis. Eles são práticos, bonitos e contagiantes. Existe um tipo de pincel com extensão GIH. Esses pincéis, eles são chamados tubo de imagem. São pincéis que possuem mais de um elemento. Eles são dinâmicos e são semi-animados. Vamos abrir aqui o GIMP, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Aqui na aba de pincéis, eu vou expandir aqui um pouco. Aqui estão os pincéis. Nós conhecemos os pincéis GIH através de uma pintinha vermelha aqui no canto inferior direito, Olha, esse aqui é um GIH, esse é um GIH, todos que tem uma pintinha aqui do lado direito são pincéis GIH. Quando a gente coloca o mouse, o cursor sobre um pincel GIH e pressiona o botão esquerdo, ele começa a mostrar o que existe no pincel. Então veja, nesse pincel aqui há vários ramos, eles vão passando um a um. A gente vê que eles vão passando aí um a um. Esse outro pincel aqui é um pincel, um vegetation, vegetation. Então quando a gente clica e segura, quando a gente clica e segura, ele vai passando, olha, um tipo de arbusto, ó. Parece que só tem 2 ou 3 arbustos, ele vai passando. Aqui nós temos um outro pincel, é chamado de textura rose, quer dizer tubo de textura. E há outros pincéis. Tem esse pincel aqui, quando a gente clica aqui, ó, ele vai passando aqui, olha. Forma 1, 2, 3, vai formando. Existe esse pincel aqui, esse foi eu que fiz. Olha, ele é um pincel com 4 flores. Olha, branca, vermelha, roxa, amarela, vai passando. E existe um pincel, esse pincel aqui, eu importei esse pincel do DeviantArt, mas aqui no GIMP 2.8 ele deu alguns problemas devido a uma certa incompatibilidade que existe do GIMP 2.8 com o Camtasia, Então é um pincel com alguns lagartos, veja esses lagartos aqui. Então na hora que a gente vai aplicar esse pincel, ocorre algumas incompatibilidades no 2.8. Agora, no 2.6.11 ele funciona perfeitamente. Vamos usar alguns pincéis aqui no vamos ver, por exemplo, vamos ver logo esse pincel que eu fiz aqui, que é um pincel com 4 flores. Vou passar aqui para ferramentas de pincel e vou aumentar aqui o tamanho, do pincel. Aumentar mais um pouquinho aqui.
e nós vamos arrastar o pincel da esquerda para a direita, e ocorre o seguinte, ó, vendo? Há uma sequência de cada uma das flores, né? Roxa, vermelha, branca, roxa, vai passando, né? E se a gente for clicando, clica uma, clica outra, clica outra, clica outra, clica outra, ela vão mudando os pincéis, né? Então a gente pode arrastar o pincel e pode arrastar o pincel e pode clicar pode ir clicando um a um. Vamos ver. Eu vou dar uma experimentadinha nesse aqui que eu falei que é problemático e ver o que acontece. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Então veja, eu vou clicar do lado esquerdo e vou arrastar para o lado direito. Então, olha, são vários lagartos, mas aqui na verdade só apareceu um. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar e dar um pequeno arrasto, pronto, apareceu um. Soltamos o clique, colocamos aqui mais para frente, clicamos novamente e arrastamos agora para baixo, né? Ali nós arrastamos para a direita, vamos arrastar para baixo agora, um pequeno arrastozinho. Pronto, olha, já apareceu outro lagarto. Vamos clicar aqui e arrastar para cima, um pequeno arrasto para cima. Saiu um lagarto idêntico ao primeiro. Vamos clicar aqui e arrastar numa diagonal para a direita. Veja, apareceu um outro tipo de lagarto. Vamos clicar aqui e arrastar numa diagonal para a direita, para baixo. Saiu um lagarto idêntico ao segundo aqui. E assim a gente vai clicando e vão aparecendo os pincéis, né? Nesse pincel dos lagartos existem, parece que são 9 lagartos. E se nós quisermos, eu passei para o GIMP 2.6.11 e estou visitando o arquivo onde está a pasta com aqueles répteis. Então eu vou dar 2 cliques aqui e aparece aqui um fundo com os répteis aqui. E aqui no controle de camadas, né, aparecem, olha, todas as camadas com os répteis. Aqui estão todos os répteis aqui. Se nós quisermos utilizar esses répteis em algum trabalho, nós podemos fazer o seguinte: vamos apagar a maioria deles aqui, né? Vamos clicar no olho aqui, clicando no olho,
vai escondendo, né, os répteis. Quando a gente clica no olho, o réptil correspondente a ele apaga. E ficou apenas um, esse que está aqui selecionado. Então, esse que está selecionado, se eu quiser, eu posso copiá-lo aqui. É claro que eu posso copiá-lo. Eu posso ir aqui e salvar. Eu salvo ele, salvo talvez em PNG, porque ele está aqui sem o fundo, eu salvo em PNG. Pode salvar também em JPG, mas pode salvar em PNG porque ele tem a facilidade de estar sem o fundo. Então, depois de eu salvar, aí eu já passo para o outro aqui, olha, e apago ele, aí já passo para outro aqui, aí já salvo esse outro, e assim, olha, eu vou seleciono esse aqui e apago esse aqui, ó, já passo para outro, e assim eu vou copiando esses lagartos, Agora, a gente tem que ter o cuidado, porque esses lagartos, isso é uma pasta que veio zipada, Ela foi importada de DeviantArt, e a gente tem que ter o cuidado de ler o que o autor pretende com o trabalho dele, Ele diz que o trabalho dele é livre, mas não pode ser distribuído, não pode ser vendido, não pode ser ganhado dinheiro com isso, Só pode ser feito um trabalhinho como esse aqui, apenas mostrando uma coisa dessa assim, e dando crédito, naturalmente, ao trabalho dele, que é um trabalho realmente muito bonito, E esse pincel, eu acho muito bonito esse pincel. Eu tenho esse pincel, eu acho que há mais de 4 anos que eu tenho esse pincel. É muito bonito esse pincel, eu adoro ele. Bem, como primeira parte sobre pincel GIH, eu acho que está bom. Mas nós vamos voltar ao assunto, Então, até mais, um abraço.